Então, boa noite a todos, né? Dando continuidade ao nosso conteúdo, ao último conteúdo, a nossa última aula da disciplina de fiabilidade. Na semana que vem, na quinta, já iniciam as provas, né? Semana de prova, vai da quinta até a outra quarta. Então, nós vamos fazer mais algumas recomendações de educação hoje, que é o último conteúdo, né? Relembrando o que a gente viu na semana passada, antes da gente dar continuidade, fazer mais um exemplo aqui, para o pessoal ver se mais gente vai entrar. Eu trouxe uma outra análise de solo aqui, para não ficar dúvidas, né? Então, é sempre interessante, sempre importante, no início do processo de interpretação de análise de solo e recomendação de adubação, a gente anotar algumas informações. Né? Quais informações? Sempre a gente vai olhar o teor de fósforo, então é o P, né? Então, P de fósforo, por isso que a gente tem o P, né, que é o fósforo com F. E aí nós vamos ter aqui o fósforo 2. Então, a gente anota no nosso caderno lá, fósforo igual a 2 miligramas por decímetro cúbico, né? Outra informação que a gente precisa é o potássio. O potássio é o K. K+ está aqui. 224. Outra informação que a gente precisa é o teor de argila, porque a interpretação e a recomendação de adubação do fósforo é em cima do teor de argila. Então, aqui está em grama por quilo, a gente já viu que grama por quilo é a mesma coisa, né? 100 gramas por quilo. É a mesma coisa que 100 gramas para 1.000 gramas, né? 1 quilo é 1.000 gramas. Então, se a gente fosse em porcentagem, 100 gramas por quilo é 10%. 588 gramas por quilo é o quê? Gramas de argila para quilo de solo total. Então, seria a mesma coisa, 588 dividido por 1.000, a gente tiraria um zero e botaria uma vírgula aqui, 58,8%. Então, sempre vocês vão colocar uma vírgula ali depois da primeira casa decimal, 58,8% de argila. E a CTC, porque a interpretação do potássio é em função da CTC. Né? Então, o potássio 224, eu vou olhar a CTC, um T maiúsculo, essa CTC aqui, não a CTC efetiva, sim a CTC com T maiúsculo, que deu 11,52. 11,52. Então, essas são as informações importantes. Fósforo 2, potássio 224. Argila 58,8, CTC 11,52. Aí nós vamos para a tabela. Né? A primeira tabela é a tabela de fósforo. A gente olha o teor de fósforo, que é o P, ó, P e K. P fósforo, K potássio. O fósforo a gente olha em função da argila. A gente olhou lá, a argila deu 58,8%. 58,8% está aqui, ó, entre 36 e 60. E o teor de fósforo lá era 2 miligramas de fósforo para cada decímetro cúbico de solo. E aí, quando a gente tem entre 36 e 60, que é o caso, está entre 0 e 3, que é o nosso caso aqui, 2, é um considerado muito baixo o teor de fósforo. Então, fósforo é igual a muito baixo. Só e o potássio? O potássio a gente viu lá que era CTC 11, alguma coisa, acho que 11,58. E o potássio igual a 224. Aqui, como é um valor muito alto, a gente já saberia de cabeça que seria alto. Por quê? Se a CTC fosse menor que 4, a gente ia olhar essa tabela de cima. Acima de 40 é alto. Nosso do 224. Se fosse acima de 4, como é o caso aqui, 11, a gente vai olhar essa tabela de baixo. Acima de 80 também é alto. Então, de qualquer forma, o nosso potássio é alto. Quando ele é alto, a recomendação é não aplicar nada de correção. Então, a adubação de cobertura é 0. Mas o fósforo, nós temos um fósforo muito baixo e um teor de argila muito alto. Então, vamos ver como que vai dar isso. Na próxima tabela, recomendação de adubação corretiva para fósforo e potássio. Essa aqui é a mesma da página anterior. Não tem problema, né? Essa aqui, a gente agora não precisa considerar, porque a gente já fez na página anterior. Página anterior. Agora a gente vai olhar o fósforo. A gente já viu que o fósforo é muito baixo.
Com o fósforo muito baixo, a gente tem 60, 100, 200 ou 280 quilos. O nosso caso era entre 36 e 60, 58% de argila, tá aqui, ó. Recomendação, 200 quilos de fósforo. Então, de adubação corretiva, é necessário aplicar 200 quilos de fósforo e é necessário aplicar nada de potássio. Essa informação a gente já anota aqui lá no nosso caderno, que eu vou precisar fazer uma adubação corretiva, aplicando nada de nitrogênio não vem nessa interpretação, fósforo, 200 quilos, e potássio também nada. Por que nada? Porque eu olhei a interpretação e ele está alto. Então, alto eu não preciso aplicar nada de potássio. Essa é a adubação corretiva. Está anotado aqui, adubação corretiva. Adubação corretiva, eu não aplico nada de potássio, nem de nitrogênio. Por quê? Porque deu alto para potássio e porque o nitrogênio, ele não se faz adubação corretiva com nitrogênio. Bem, e a adubação de plantio? A adubação de plantio é essa aqui. A gente vai fazer uma adubação de acordo com a expectativa de produtividade. Para esse exemplo agora, vamos usar 6 toneladas por hectare. Professor, como é que eu sei? No caso da disciplina, eu vou indicar sempre qual é a quantidade a ser feita as contas. No caso da vida real, vai de acordo com a expectativa do produtor, né, da região, de qual é o material genético que ele está utilizando. Isso aqui é para milho. Milho, aqui eu consigo produzir até 8 toneladas. Então, a gente vai produzir, fazer a recomendação em cima das 8 toneladas. Né? Se é um material muito bom, um solo muito fértil, a gente vai fazer uma recomendação para 12 toneladas. Mas é raro, né? Normalmente a gente trabalha com 8 toneladas por hectare. Para essa produtividade de 6, ele recomenda 20 kg de nitrogênio. Então, eu vou anotar, né, nitrogênio, 20 quilos, adubação de plantio, de semeadura, de base, mesma coisa, semeadura, plantio ou base. 20 quilos de nitrogênio, fósforo e potássio. Quanto que estava o fósforo? O fósforo estava muito baixo. Só que, se eu utilizar os 200 quilos que a tabela anterior me recomendou, eu vou deixar ele adequado. Mesmo que a aplicação seja junta, não tem problema. Então, a gente vai olhar aqui mais 60 quilos. Por quê? Porque eu vou colocar 200, porque ele estava muito baixo, mais 60 para a produção. E o potássio? Potássio, se o solo tivesse adequado, muito baixo, médio, eu ia usar o adequado. Eu só uso alto se na minha interpretação anterior já tivesse alto. Foi o caso. Nosso potássio estava 224. Então, eu só preciso aplicar 30 quilos de potássio. Eu anoto aqui 30 quilos de potássio. Então, a minha adubação de plantio precisa de 20, 60 e 30. Vamos voltar lá. Então, aqui está a adubação corretiva e agora a adubação de plantio, semeadura. Ou de base. Professor, explica essa tabela novamente aí. Só anotar aqui para não me perder. Essa daqui? É, porque o primeiro é o nitrogênio. Sim. O segundo é o fósforo. Fósforo. O quarto que é como é que chama o nome do outro aqui? Potássio? É. Olha aqui. Aí eu vou olhar nessas duas aqui. Olha aqui. Nitrogênio, eu olho essa coluna aqui, ó. Fósforo, eu posso olhar essa ou essa. Por quê? Se a minha interpretação lá tivesse dado muito baixo, médio ou adequado, eu ia usar essa tabela aqui, ó, essa coluna. Por quê? Mesmo se tivesse dado muito baixo, ele ia me colocar 200 quilos. Se tivesse dado baixo, ele ia colocar 100 quilos. Se tivesse dado médio, ele ia colocar 50 quilos, por exemplo. Adequado, ele ia colocar nada, porque já estava adequado. Se eu já coloquei tudo isso daqui, para que eu coloquei 200, 100 ou 50? Foi para elevar de muito baixo, de baixo ou de médio, para adequado. Por isso que quando eu vou olhar a interpretação da análise de solo, eu olho ou no adequado ou no alto. Quando eu vou olhar a adubação de plantio, de manutenção,
adubação de plantio, de base, manutenção, tudo a mesma coisa. Então, se eu fosse plantar milho e meu solo tivesse já adequado, eu ia olhar aqui. Professor, mas se tivesse médio? Se tivesse médio, a tabela anterior ia me recomendar 50 quilos. Então, 50 quilos já ia sair do médio e ia para o adequado. Se tivesse baixo, 100 quilos ia sair do baixo e ia chegar no adequado. Se tivesse muito baixo, como é o nosso caso aqui, ele ia sair do muito baixo e ia chegar no adequado. Então, para fósforo, eu posso olhar daqui, se ele tiver muito baixo, baixo, médio, adequado, ou olhar para cá, se já tiver alto na minha interpretação de análise de solo. Para os nossos casos do cerrado, é muito raro eu ter uma análise com já valores altos de fósforo. A maioria das vezes vai dar muito baixo ou baixo. Por isso que a maioria das vezes eu olho aqui. Já o potássio, não. Potássio, eu olho essas outras duas, a quarta e a quinta colunas. Eu vou usar essa daqui quando? Adequado, quando o potássio tiver sido interpretado e tiver baixo, médio ou adequado. Por quê, professor? Porque se ele tiver adequado, ele não pede para eu colocar nada. Já está adequado. Se ele tivesse médio, ele ia pedir para eu colocar, sei lá, 50 quilos de potássio. Eu ia transformar ele de médio para adequado, para poder usar essa coluna. Se ele tivesse baixo, ele ia recomendar que eu colocasse, sei lá, 100 quilos de carga. Então, eu ia sair de baixo e já ia ficar adequado. Da mesma forma, eu só vou usar essa coluna do potássio, que é o teor alto, se quando eu fiz a interpretação na tabela anterior, eu tivesse encontrado alto, que foi esse caso nosso, deu 224. 224 é considerado alto. Então, eu reduzo a quantidade de adubo a ser colocado. Nesse caso, só 30 quilos foi recomendado. Esse 224 está na análise? Ou está na análise? Aqui, a análise de solo que eu mostrei para vocês. Cadê ela? Aqui, a análise de solo. 224. Ó. Ah, tá. Então, o potássio estava alto já. Quando eu fiz a interpretação, ele já estava alto. Se em vez de 224 fosse 60, eu ia olhar lá na tabela. Vamos olhar lá na tabela de potássio, que é essa daqui. Apagar a borracha aqui. Vamos olhar aqui na tabela de baixo. Por que é na tabela de baixo, professor? Porque a CTC é acima de 4, né? Então, eu não olho essa de cima. Nessa segunda situação que eu coloquei lá, o potássio é 60. 60 está aqui, ó. 51 a 80, ele está adequado. Quanto que eu coloco? Nada, porque já está adequado. Quando eu for vir para esse daqui, eu também vou olhar no adequado, porque já estava adequado. Se, em vez de 60, o meu potássio aqui fosse 28 de potássio, eu ia olhar aqui, ó, entre 26 e 50, é médio, 50 quilos. Aí eu ia colocar 50 mais o da manutenção. Que aí eu ia olhar aqui, a manutenção adequada, 50 mais 60. Eu ia colocar 110 quilos. Como já deu alto, eu olhei nessa tabela de cá. 30 quilos de potássio. Aí a gente vai chegar nisso daqui, ó. Eu tenho que colocar 0 de nitrogênio para correção. Mas eu preciso colocar 20 de nitrogênio para plantio. Então, 0 mais 20, 20 de nitrogênio. Fósforo estava muito baixo, recomendou 200. Com esses 200, o solo vai sair de muito baixo e ele vai para adequado. Quando o meu solo está adequado, ele recomendou 60 de fósforo, então eu coloco mais 60. O potássio, ele já estava alto. Ele não recomendou nada. E quando já está alto, ele recomenda só mais 30. Então, estava alto, continua sendo alto, e ele recomendou 30 quilos. Aqui estava muito baixo, ele recomendou 200. Adequado, ele recomenda mais 60. Então, eu tenho 260 de fósforo e 30 de potássio. Essa seria a recomendação de fertilizante. Dos 20 quilos de nitrogênio, 260 de fósforo e 30 de potássio. A partir daqui, existem duas possibilidades. A primeira possibilidade é eu descobrir a fórmula. A gente viu na semana passada. Como? Eu pego os três valores, 20, 260 e 30,
e divido pelo menor valor, sempre o menor valor. A maioria das vezes vai dar o nitrogênio. 20 por 20 dá 1. 260 por 20 dá 13. 30 por 20 dá 1,5. Eu não tenho uma fórmula 1, 13, 1,5. Então, a gente vai multiplicando. Multiplica por 2, daria 2, 26, 3. Multiplica por 3, sempre o primeiro número. Vai dar 3, 39, 4,5. Multiplica por 4, vai dar 4, 52, 6. Até eu encontrar uma fórmula comercial próxima. Professor, pode acontecer de não achar nenhuma? Pode acontecer. Essa daqui, com esse valor tão alto de fósforo, é um exemplo. Eu tenho um valor muito alto de fósforo. Professor, o que eu poderia fazer? Ou eu poderia, a segunda opção, usar uma fórmula que eu já tenho disponível na região. Então, sei lá, o produtor já tem a fórmula 4, 30, 10. Está bem longe, né? 4, 52, 6 para 4, 30, 10. Mas como que eu faria essa recomendação? Né? Eu poderia fazer isso, usar uma fórmula que já tem e ver o que vai dar. Um pouquinho a gente faz um exemplo. Ou colocar aqui para vocês um outro exemplo, uma outra possibilidade. Deu a quantidade aqui, 20 de nitrogênio, 260 de fósforo e 30 de potássio. Uma outra possibilidade é eu utilizar uma fonte rica em fósforo, porque é o que está mais longe da realidade. Uma fonte rica em fósforo, por exemplo, teria 40% de fósforo. Superfosfato triplo, com 41%. Vou colocar 41%. Como que eu faria? Eu poderia pegar parte desse 260 e aplicar com o super triplo. Como assim, professor? Digamos que, ao invés de eu deixar 20, 260, 30, eu queria deixar mais próximo da fórmula lá 4, 30, 10. O que eu poderia fazer? Eu poderia reduzir esses 260 para, deixa eu ver, 20... poderia reduzir isso daqui para 140 quilos, esses 260. Professor, e os outros 120, o que eu ia fazer? Eu aplicaria com esse super triplo. Como assim? 100 quilos do superfosfato triplo tem 41%, 41 quilos de fósforo. Quantos quilos de super triplo para fornecer os 120? Faria uma regra de 3, se aqui fosse 40, ia dar mais ou menos 300 quilos, né, arredondando. Eu utilizaria 300 quilos por hectare do superfosfato triplo. Esses 300 quilos vão fornecer 120 quilos de fósforo. E aí ia ficar faltando 140. Ao invés de faltar 260, ia faltar só 140. Então, ia ter uma nova fórmula. 20, 140, 30. Se eu dividir todo mundo pelo menor valor, eu vou ter 1, 7, 1,5. E aí eu posso multiplicar, né, vezes 4, por exemplo. Eu ia ter 4, 28, 7 vezes 4, 28, 6. Não é mais fácil eu usar agora a fórmula 4, 30, 10? Está bem mais próximo do que antes, que era 4, 52, 6. Então, aí eu faria uma aplicação de superfosfato triplo, somente como fonte de fósforo, 300 quilos por hectare, mais o 4, 30, 10. E aí a quantidade a gente calcula fazendo aquelas regras de 3. Né? Professor, Oi. Faz essa aplicação do superfosfato aí. Sim. Só que o fósforo não é imóvel no solo? Sim, mas aí eu posso fazer ele junto ou logo antes do plantio. Na linha de plantio, no sulco. Aí eu passo ele primeiro, depois que eu venho plantando? O certo seria, a maioria dos produtores deveriam fazer isso já no plantio. Ele não deu aqui a quantidade muito alta, 200 quilos. O certo era aplicar esses 200 quilos. Só que no solo do cerrado, a gente não tem chuva. Até hoje não está chovendo direito, né?
Então, se o produtor fizer essa aplicação, ele vai perder esse nutriente. Por isso que ele deixa para aplicar tudo no plantio. Mas ele poderia ter aplicado até mais. Olha, eu fiz um exemplo aqui com 120 quilos. Mas ele poderia ter aplicado os 200 anteriores. Quer ver? Deixa eu abrir uma página em branco aqui. A gente viu que o fósforo, na adubação corretiva, era 200 quilos de fósforo. Aqui na corretiva. E na base, no plantio, era 20 de nitrogênio, 60 de fósforo e 30 de potássio. E 30 de potássio. Aqui, eu poderia ter feito a fosfatagem. Justamente a aplicação de fósforo. Fosfatagem. Quanto que daria? 100 quilos do super triplo tem 41. X para fornecer os 200. Ia dar aproximadamente 600 quilos de superfosfato triplo. Concorda? 100 vezes 200 dividido por 41 não dá exatamente 200, dá um pouquinho menos. 100 vezes 200 dividido por 41 dá 100 vezes 200 dividido por 41. Deu 487. Aqui, ó. Então, aqui, 487 quilos. 487 quilos de superfosfato triplo. 100 quilos tem 41, X para dar 200, 487. O produtor ia aplicar isso 15 dias, 20 dias antes da semeadura. E aí, na semeadura, ele ia aplicar só os 20, 60, 30. Dividindo isso aqui por 20, eu ia ter 3, 1,5. Multiplicando aí por 4, a gente ia ter 4, 12, 6. Multiplicando por 5, eu ia ter 5, 15, 8. Multiplicando por 6, eu ia ter 6, 18, 10. Eu tenho essa forma comercial. 6, 18, 10. Eu poderia usar essa forma. Então, ao invés de aplicar tudo no plantio, o produtor pode fazer essa divisão. Aplicar a adubação corretiva antes do plantio e no plantio aplicar só o da base no momento do plantio. Aí daria aqui, ó, 100 quilos de 6, 18, 10, tem 18 de fósforo, X de 4, 18, 10, para aplicar 60. Aí eu falei a regra de 3, 100 vezes 60, dividido por 18, 375 quilos. Aí a gente faz aquela regra de 3 também para ver se atende os outros, né? 100 quilos dela tem 4 de nitrogênio. Tem 6 de nitrogênio. 375 tem X. 375 vezes 6 dividido por 100. 22,5. Quanto que eu precisava aplicar de nitrogênio? 20. Apliquei 22. Tá ok. E o potássio? Vou fazer aqui no cantinho o potássio. 370. Não seria 333, não? Oi? O senhor pôs 375. Eu fiz, deu 333. 100 vezes 60 dividido por 18. O meu Deus, bugou aqui. 333. Isso mesmo. Entendi, não. Deixa eu apagar. 333 aqui, ó. Então, 100 vezes 60 dividido por 18 dá 333 quilos. Vamos refazer ali em cima. Vai dar até melhor aqui agora. Borracha. Vai dar exatamente em cima. 100 tem 6 de nitrogênio. 6, 30, 10. 333 tem X. 333 vezes 6 dividido por 100. 20 quilos exatamente. Então, 20 quilos de nitrogênio. Quanto que eu precisava aplicar? 20. Quanto que eu apliquei? 20. Potássio, 333, utilizando a fórmula 333, utilizando a fórmula 6, 30, 10, tem 10 de potássio. Perdão. 100 quilos da fórmula 6, 30, 10, 100 quilos, tem 10 de potássio. 333 tem quanto de potássio? 10 vezes 333 dividido por 100.
vai dar 33,3 quilos. Quanto que eu precisava aplicar? 30. Quanto que eu apliquei? 33. Matou. Então, essa adubação dessa análise aqui, ela poderia ser respondida dessa forma. O produtor vai aplicar 487 quilos de superfosfato triplo por hectare de superfosfato triplo, mais 333 quilos por hectare da fórmula comercial 6, 30, 10. Por quê? O superfosfato triplo ele tem 41% de fósforo. Dos 487, 100 quilos de superfosfato triplo, tem 41% de fósforo. 487 de superfosfato triplo, tem quanto de fósforo? A regra de 3 vai dar aqui 200 quilos, que era o que precisava ser aplicado na adubação corretiva. E essa aqui a gente acabou de fazer a conta. 333 quilos de 6,30,10 fornece 20 de nitrogênio, fornece 60 de fósforo e fornece 33,3 de potássio, sendo que a gente precisava de 20, 60, 30. Então, essa fórmula atendeu a demanda. Certo? Eu fiz a recomendação. Aí, para mim recomendar para o produtor aplicar, como que seria a escala? Qual que seria a primeira? Nesse caso aqui, ele pode aplicar isso aqui com antecedência de uns 20 dias, 15 dias antes da semeadura, e essa daqui no momento da semeadura, né? Então, o superfosfato triplo antes da semeadura e o 4, 30, 10 no momento da semeadura. A plantadeira já vai jogando a semente. O superfosfato triplo poderia ser a lanço? Poderia, mas não é tão utilizado justamente pela baixa mobilidade dele, né? Então, é melhor que ele seja aplicado no fundo do sul. Sim. Beleza? Vou parar de compartilhar a tela aqui com vocês, só um momentinho, só para eu colocar a outra análise aqui.
Aqui. Trouxe outra análise aqui para vocês, a gente fazer. Agora, para interpretar o início é da mesma forma, independente da cultura, né? As primeiras tabelas são as mesmas. O que muda aqui para vocês agora é essa tabela aqui, ó. Essa é uma tabela de adubação para cana-de-açúcar. Então, olha a diferença. A expectativa de rendimento agora não é 8 toneladas, 6 toneladas. É abaixo de 100 a 120 e acima de 120. Né? Então, a gente vai trabalhar com essa tabela. Da mesma forma, a gente precisa começar lá do começo, interpretando a análise de solo, né? Anotando essas informações. Do mesmo jeito, vou colocar aqui. Primeira coisa que a gente precisa fazer: os valores de fósforo, potássio, CTC e argila. Essas são as informações principais da análise de solo para recomendar uma interpretação. Eu vou anotar aqui, para ficar numa tela um pouco maior, vou anotar aqui na folha, para passar para lá. Então, ó, fósforo, 14, potássio, 79, CTC, 7,14, já é maior que 4, então a gente já sabe que vai usar a tabela de baixo. E argila, da mesma forma, 305, a mesma coisa que 30,5%. Né? Então, esses 305 aqui corresponde a, se eu somar 305 mais 160 mais 535, dá 1.000. Quer dizer que eu tenho 305 gramas para cada 1.000 gramas, 30,5%. Né? Então, já anotei as informações, eu começo fazendo a interpretação. Vou colocar aqui, então, todos os valores, tentar ser um pouquinho mais organizado. O fósforo, 14. Potássio, 79. Argila, 30,5. E CTC, 7,14. Essas são as informações importantes. Vamos lá na tabela, né? Interpretar os valores de fósforo e potássio. Está vendo que essa tabela ela é para adubação corretiva, independente da cultura, né? Para culturas anuais, né? Então, a tabela ela é aplicada também para culturas que são colhidas todos os anos, no caso da cana-de-açúcar. Não é para culturas perenes. Então, a cultura anual, a gente vai utilizar essa tabela. Fósforo, a gente olhou ali atrás e anotou, o fósforo está 14 para um teor de argila de 30,5%. Então, vamos olhar aqui quanto que está dando, né? 30,5% de argila, eu vou olhar nessa linha aqui, ó. 30,5% está aqui, entre 16 e 35. 14 de fósforo está aqui, ó, entre 10 e 15, para essa linha, né? Então, para essa linha aí, a gente vai ter entre 14, ele está entre 16 e 35, a gente vai olhar nessa linha aqui. Como a gente tem um teor entre 10 e 15, a gente vai olhar aqui também, né? Então, a gente vai ficar com essa informação aqui. Então, tá aqui, ó, médio, né? Então, eu tenho aqui um médio valor de fósforo. Então, eu anoto aqui que o fósforo, identifiquei que é médio. Primeira informação. E o potássio? O potássio, a gente olhou lá que era 79 para um teor de argila, perdão, para uma CTC de quanto? 7,14. CTC de 7,14. Então, eu já sei que 7,14 é CTC maior que 4. Então, eu vou olhar nessa tabela de baixo. Vou desconsiderar a tabela de cima. 79 está aqui, ó, entre 51 e 80. Então, já está adequado. Recomendação de adubação corretiva, 0. Então, potássio está adequado. Recomendação, 0. E o fósforo? O fósforo está médio, com 30,5%. Então, a gente vai olhar aqui na próxima tabela.
O fósforo médio, a gente vai olhar aqui, ó. Deixa eu ligar aqui a canetinha. Fósforo médio, a gente vai olhar aqui. Por que aqui? Porque deu médio, né? A gente fez a interpretação e o fósforo está médio. Então, não olho no baixo, eu não olho no muito baixo. Médio. Vamos considerar sistema de sequeiro. Se fosse irrigado, a gente olhava essa tabela aqui. Vamos considerar sequeiro. Na prova vai estar lá para vocês, sequeiro ou irrigado. Vocês olham, ou da direita ou da esquerda. Vamos olhar essa daqui para sistema de sequeiro. Teor de argila era 30,5. 30,5 está aqui também, ó, entre 36, entre 30,5 está aqui entre 16 e 35. Entre 16 e 35, a gente tem 25 quilos de fósforo. Por quê? É 50, né? Ah, 16, tá certo. 16 a 35, né? O nosso é 30,5. Tá aqui, ó, nessa linha. Não na linha de baixo. Vamos olhar se a gente não olhou errado aqui. Não, aqui a gente olhou certo também, ó. Entre 16 e 35, 10,1 a 15. E aí aqui também, da mesma forma, entre 16 e 35, entre 16 e 35, tá aqui, no médio, 25 quilos. Então, eu preciso de 25 quilos de fósforo para sair do médio e ir para o adequado. Então, eu volto lá na minha análise aqui e já anoto. Então, o fósforo, a gente fez a interpretação. A interpretação do fósforo é que ele estava médio. E a adubação corretiva, a indicação é de se aplicar 25 quilos de fósforo. P2O5. O potássio, a gente fez a interpretação, ele estava adequado. Na adubação corretiva, a recomendação é que não se aplicasse potássio, K2O. Vamos agora para a adubação do plantio, que é essa tabela aqui, que é diferente agora, né? Essa aqui ainda é da cultura anterior, essa aqui. Vamos dizer que nosso produtor, a expectativa dele esteja entre 100 e 120 toneladas. Então, ele me recomenda aqui aplicar o quê? Aplicar entre 100 e 120 toneladas de cana. Ele me recomenda aplicar 30 de nitrogênio, independente da produtividade, sempre o nitrogênio aqui vai ser 30 para a cana, 30 de nitrogênio. O fósforo estava médio, mas quando eu já coloquei 25 quilos, saiu do médio e foi para o adequado. Então, eu vou olhar no adequado. 100 de fósforo. E o potássio estava adequado. Eu vou olhar na linha do adequado, na coluna do adequado. 80 quilos de potássio. Se já tivesse alto, eu ia olhar aqui. Se o fósforo tivesse alto, eu ia olhar aqui. Mas como estava médio, agora eu olho sempre no adequado. Sempre vou olhar o adequado quando tiver muito baixo, quando tiver baixo, quando tiver médio e quando tiver adequado. Sempre, no caso do fósforo, eu vou olhar, se tiver um desses quatro, eu olho aqui. Se tiver alto, eu olho na coluna do alto. Então, é mais fácil assim, né? Eu só olho no alto se já tiver alto na interpretação anterior. Da mesma forma aqui, eu só olho no alto se já tiver alto na interpretação anterior. Se tiver baixo, médio, adequado, eu vou olhar nessa de cá. Então, eu tenho 30 de N, 100 e 80 de K. 30, 100 e 80. A gente volta para onde a gente anotou as informações iniciais. Então, qual que foi a recomendação agora? Depois que eu fizer a adubação corretiva, ou mesmo que eu somar a adubação corretiva, eu vou ter que aplicar mais... Quanto? Vou ter que aplicar 30 de nitrogênio. Isso aí, de fósforo. Vou ter que aplicar 100 de fósforo. E 80 de potássio. E 80 de potássio. Professor, de onde que a gente tirou isso? De K2O? De lá na tabela, lá. Acabou de tirar de lá. 100 de fósforo adequado e 80 de potássio e 30. 30, 100 e 80. Então, está aqui, ó. Já tenho agora a quantidade de adubo que eu vou ter que colocar, de nutrientes.
E aí eu posso resumir todos esses adubos, todos esses nutrientes, em uma única informação. Qual informação? Eu vou ter que colocar 30 de N, 25 mais 100, 125 de fósforo, e o potássio, 0 mais 80, 80 de potássio. Essa é a quantidade de adubo, de nutrientes que eu vou ter que colocar. 30 de nitrogênio, 125 de fósforo e 80 de potássio. Tudo que a gente fez aqui anteriormente foi só para chegar nesses números. E aí eu pego esses números, 30, 125 e 80, e divido pelo menor dos três, 30. 30 por 30 dá 1, 125 por 30 dá 4,16. 80 por 30 dá 2,66, né? Acho que é isso. 80 dividido por 30, 2,66. Então, essa é a minha fórmula resumida, que aí a gente precisaria achar, a partir da fórmula mínima resumida, eu precisaria achar a fórmula comercial. Para achar a fórmula comercial, eu vou dividindo, né? Multiplicando por 2, por 3, por 4. Uma dica é que a gente sempre comece multiplicando por 4. Por quê? Porque a maioria das fórmulas começam a partir de 4. Não tem fórmula 2, 30, 10. Até tem, mas é muito raro. A maioria vai ter a partir de 4. Se eu multiplicar 4 vezes 4, 1 vezes 4, dá 4. 4,16 vezes 4 dá 16,4. 16,6. E 2,66 vezes 4 dá 10,64. Essa fórmula aqui, ela tem uma fórmula próxima, que é a 4, 16, 10. Ou eu multiplico por 5. Se eu multiplicar por 5, eu vou achar 5. 4,16 vezes 5, vou achar 20,8, 21, né? 20,8. E se eu multiplicar 2,66 vezes 5, 13,3. Não tem nenhuma fórmula próxima. 5, 20, 15. Tem a 5, 20, 15, né? 5, 20, 15. Uma fórmula próxima também. Se eu multiplicasse por 6, eu ia ter 6, 24,6, 24,96 e 15,96. Uma fórmula próxima seria 6, não tem uma muito próxima, né? 6, 25, 15. Mas ela não tem, essa fórmula aqui é mais difícil de eu ter nas regiões. Quais são as duas mais comuns? Essas duas. E a mais fácil de encontrar mesmo seria essa daqui, ó, 5, 20, 15. Então, essa fórmula 5, 20, 15 é a fórmula mais próxima e é a fórmula mais fácil de se encontrar. Pessoal, mas eu não sei quais que tem na região, eu preciso buscar. Na prova, por exemplo, eu coloco lá 3 fórmulas. Imagina que eu coloco lá para vocês uma questão dessa e coloco assim que tem a fórmula 2, 14, 10, tem a fórmula 5, 20, 15 e tem a fórmula 6, 30, 10. Quando vocês chegassem aqui, vocês iam multiplicar por 2, né? Por exemplo, porque eu tenho uma fórmula com começo 2. Se eu multiplico por 2, ia dar 2, 8,32 e 5,12. Mais ou menos, 5,32. Está bem longe, né? 2, 14, 10 para 2, 8, 5. Então, não usaria essa fórmula. Da mesma forma, eu ia multiplicar por 5, aí ia dar essa daqui mais perto. Se eu multiplicasse por 6, ia ficar bem longe dessa daqui também. Então, normalmente, na prova, eu vou colocar 2 a 3 fórmulas e uma delas é a resposta correta. Entendeu? E aí eu encontrei essa fórmula. A hora de escolher o adubo, por exemplo, isso daí, 4, 16, 10 ou 5, 20, 15, vai pelo valor também? Pelo valor que eu tiver na região. E, normalmente, o adubo que eu tiver
em menor quantidade na hora de formular, ele é melhor porque eu gasto menos para aplicar. Digamos que esse daqui, a gente vai fazer a conta, mas digamos que esse daqui eu vou gastar 500 quilos. 500 quilos do 5, 20, 15. Ou 600 quilos do 4, 16, 10. Às vezes o 4, 16, 10 é um pouquinho mais barato, mas eu vou ter que comprar mais. Às vezes fica mais caro ou o mesmo preço. E além disso, na hora de aplicar, concorda que se eu tiver que aplicar 500 quilos, eu vou encher menos a máquina, vou gastar menos combustível, porque eu vou ter que abastecer menos a máquina, entendeu? Então, mesmo que ele seja um pouquinho mais caro, lá em gestão do agronegócio a gente vê isso. É mais interessante eu pensar no cálculo final da aplicação. Às vezes, 600 quilos vai sair a R$800. 500 quilos vai sair a 750. Né? Então, ele saiu mais em conta do que os 600 quilos do outro. Eu vou gastar mais, mas ele é mais barato. Ou ao contrário, não, eu saí aqui 750 e saiu a 600. Só que na hora que eu for fazer a aplicação, imagine que é essa área aqui de 30 hectares. 30 hectares, usando esse, eu vou usar 15 toneladas. Usando esse, eu vou usar 18 toneladas. Vocês concordam que é mais frete, é mais abastecimento, é mais combustível, é mais vezes que a máquina vai passar. Por exemplo, a máquina passou, o trator passou, o adubo acabou aqui, 500 quilos. Os 600 vai acabar aqui, aí vai ter que ir lá abastecer de novo. Então, é importante fazer essas contas todas, né? Mas vamos finalizar essa equação aqui. Então, a gente viu que é necessário aplicar a fórmula 5, 20, 15. E que a gente precisava colocar 30, 125 e 80. A gente chegou na fórmula, mas não sabe quanto ainda. Esses valores que eu coloquei aqui são valores arbitrários, que a gente só foi um exemplo. Vamos fazer a conta agora. Sempre, pessoal, comecem pelo fósforo, né? Então, ó, 100 quilos da fórmula 5, 20, 15, tem 20 de fósforo, que é o do meio, ó, N, P, K. Então, 100 quilos de 5, 20, 15 tem 20 de fósforo, de P2O5. Quantos quilos da fórmula 5, 20, 15 para aplicar a quantidade que eu preciso, que é 125 quilos de P2O5? Então, 100 vezes 125 dividido por 20. 625 quilos. O X igual 625 quilos por hectare da fórmula 5, 20, 15. Quando eu acho o primeiro valor alto aqui, ó, 625, já é essa quantidade que eu vou aplicar. Eu só preciso saber se essa quantidade atende os outros nutrientes. Então, eu faço uma conta para nitrogênio, e eu faço uma conta para potássio. Porque do fósforo eu já sei que essa quantidade atende, né? Que eu fiz em cima dele. Nitrogênio, 100 quilos de 5, 20, 15, tem 5 de nitrogênio. 100 quilos de 5, 20, 15, tem 15 de potássio. Como eu vou aplicar 625, eu quero saber quantos quilos de nitrogênio vai ser aplicado. Então, aqui eu coloco Y quilos de nitrogênio. 625 vezes 5, dividido por 100. 31,25. Eu precisava aplicar 30. Se eu apliquei 31, ok. Atendeu a minha demanda, a minha colocação. E o potássio? Vamos ver o potássio. 100 quilos de 5, 20, 15 tem 15 quilos de potássio. E o 625? Quantos quilos vai dar de potássio? Z quilos de potássio. Então, vai ser 625 vezes 15, dividido por 100. 93,75. Quanto que a gente precisava aplicar? 80. 80 quilos de potássio. Eu apliquei 93. Também atendeu.
que eu posso fazer? Na adubação de cobertura, eu reduzi esse peso aqui, essa quantidade que passou. Passei 13 quilos. Quando eu for fazer uma adubação de cobertura, para o caso da cana, a recomendação da adubação de cobertura é cana-de-açúcar. Adubação de cobertura com cana-de-açúcar, a recomendação é... Vou pegar aqui. Sumiu. Cana-de-açúcar, adubação de cobertura, tá aqui, ó. Aplicar, a partir da análise de solo, aplicar aproximadamente 80 kg de potássio. Então, na cobertura da cana, então, a adubação de cobertura de cana pede 80 kg de potássio. Como eu passei 13 quilos a mais, eu poderia diminuir esses 13 e aplicar só 67. Mas, normalmente, esses 13 quilos aqui são ignorados e o produtor aplica os 80 no plantio, na cobertura também. Entendeu? Alguma dúvida sobre essa recomendação? Sobre essa análise? Vamos continuar com as análises. É sempre importante, por isso que esse livro é muito importante, pessoal. A gente tem muita informação na internet, mas esse livro ele tem para todas as espécies que a gente cultiva de forma geral, né? Então, ele é muito interessante a gente utilizar, porque tem para todos. Então, aqui, ó, nesse capítulo que eu estou com ele aberto aqui, é o capítulo 12, calagem e adubação para culturas anuais e semi-perenes. Eu tenho aqui recomendação de adubação para algodão, amendoim, arroz, aveia, cana-de-açúcar, cevada. Então, tem para todas as culturas essa recomendação, tanto de plantio quanto a adubação de cobertura para elas. Então, a gente não fica com aquele negócio de eu preciso fazer uma recomendada adubação, quantos quilos eu aplico, onde que eu vou, o que eu busco, né? Então, tem tudo aqui nessas tabelas. Da mesma forma, basicamente, vai ser a recomendação de adubação para as pastagens. Eu vou pausar aqui a transmissão para eu colocar uma análise aqui para a gente interpretar. Ela é um pouquinho mais complicada, porque a adubação de pastagem, a gente tem algumas características que a gente tem que olhar. Então, eu vou colocar uma para vocês aqui e já volto. Vou parar até de gravar para não ficar muito longo sem ninguém falando no tempo. Eu estou aqui, qualquer coisa pode gritar.